Vocês estão felizes de estar aqui hoje? Queria que vocês repetissem comigo assim: e quando tudo dá errado? Vixe, foi fraco, hein? Olha, alguém corajoso. E quando tudo dá errado? O que nós fazemos quando tudo dá errado? Talvez você seja como eu, mas eu vou ousar dizer que com certeza você é como eu, que tem momentos da nossa vida onde tudo dá errado, onde os seus planos são frustrados, onde tudo aquilo que você sonhou dá errado. E quando tudo dá errado, o que nós fazemos? Talvez você se esforçou muito para algo, você implementou todas as suas forças para realizar alguma coisa, e aquilo não aconteceu da forma como você gostaria. E quando tudo dá errado, o que nós devemos fazer? A gente vai caminhar por 3 passos, e eu quero que vocês vão guardando esses 3 passos. Antes disso, eu quero contar uma vez que tudo deu errado na minha vida. Tudo não, né? É que a gente faz uma tempestade num copo d'água, às vezes, e se afoga nela. Mas eu lembro de uns 8 anos atrás, eu prestei para uma faculdade, e era meu sonho entrar naquela faculdade. Estudei, fiz o vestibular, e aí a lista tinha que ir presencialmente lá, tinham tantas vagas, e as pessoas foram lá para ver quem ia desistindo e ia entrando. E eu lembro de ficar mais de 1 hora lá, bastante tempo. Iam chamando nome por nome. Até que chegaram, tinha acho que 2 pessoas na minha frente, ou 1 pessoa na minha frente. Essa pessoa desistiu e sobrou uma vaga para 2 pessoas. E eu era a segunda pessoa. E eu lembro que eu saí daquele campus da faculdade, que eu já tinha estudado lá. Eu cheguei em casa, na época a gente conseguia tirar a bateria do celular, hoje não dá mais, né? Eu tirei a bateria do meu celular, deitei na minha cama e falei, tudo deu errado. Tudo que eu tinha planejado, aquele ano, tudo deu errado. E agora? Eu queria te convidar. E quando tudo dá errado, você consegue pensar em alguma coisa na sua vida que deu errado? Ou talvez você esteja mergulhado nisso? Qual que é a sua história, a sua realidade hoje? Eu vou separar em 3 partes. A primeira parte é quando tudo dá errado e a culpa é minha. Repete assim: a culpa é minha. Queria que vocês lembrassem da história de Israel. Eu vou contextualizar e depois nós lemos a passagem. O povo hebreu era escravo no Egito. Foi liberto. Quem foi o libertador? Moisés. Eles entram na terra prometida, começam a conquistar tudo ali. Como? Com Josué. Eles continuam andando, passam-se anos. Eles não dominam a terra inteira, desobedecem a Deus, começam a se contaminar com a cultura dos povos ao redor, começam a sofrer porque Deus tinha mandado eles derrotarem todos os povos ali. Um pouquinho mais para frente, na época dos juízes, o povo era oprimido. Deus levantava um juiz e o povo recebia alívio, mas logo depois eles se esqueciam de Deus. Um pouco mais para frente, o povo pede um rei, e Deus fala para Samuel que ele era o rei, mas se o povo insistia, Deus manda Samuel ungir um rei, ele unge Saul. Do ombro para cima não havia ninguém como Saul, bonito, forte, cara de rei, ele reina, só que ele é rejeitado por Deus, porque ele prefere a aceitação dos homens do que a aceitação de Deus. E vem Davi, substituindo Saul. E Davi é um rei maravilhoso, o maior rei, o melhor rei que Israel já teve. Davi morre. E vem Salomão. Salomão reina, se esquece de Deus em algum momento, lembra de Deus em outros momentos, faz coisas maravilhosas para Deus, mas vocês conseguem perceber a dinâmica? Uma hora eles estavam bem, outra hora eles estavam mal. Uma hora eles estavam bem, outra hora eles estavam mal. E Salomão morre. O reino é dividido, Jeroboão e Roboão, reino do norte, reino do sul. No norte só tivemos reis ruins, que se esqueceram de Deus.
No sul tivemos alguns reis bons, mas outros pior ainda. E a dinâmica continua. Israel é dominado pela Assíria, eles são levados cativos. Israel era o povo do norte, Judá o povo do sul. Alguns anos depois é conquistado pela Babilônia, depois eu falo dos impérios, e eles se veem longe de casa. Esse é o momento que eu queria chegar. Israel estava naquele momento, onde tudo dá errado, mas aí vem o nosso primeiro tópico. A culpa era deles, só deles. Deus havia feito promessas, Deus havia aberto o mar vermelho lá atrás, Deus havia destruído muralhas, Deus havia feito milagres, Deus havia levantado um rei segundo o seu coração, Deus havia feito tantas coisas, e o povo se esqueceu, e hoje eles estavam longe. O livro de Reis descreve isso, e é muito interessante que a gente vê essa dinâmica dos reis, depois eles sendo exilados, e eu fico pensando, imagina você sendo chamado de povo de Deus, você tendo promessas sobre a sua vida, você se lembrando de tudo que Deus fez, mas você está num lugar estranho, você está arando a terra que não era sua, você está tirando os frutos da terra que não é a terra da promessa, você está colhendo coisas, está sofrendo coisas por culpa sua. Isso não é vergonhoso? Mano, isso é muito vergonhoso. As pessoas devem olhar e falar, não é esse povo aí que falava que servia o Deus Todo-Poderoso? Cadê o Deus deles? Eles foram envergonhados. Eles estão numa terra estranha. Muitas vezes a gente cava a nossa própria cova. E talvez você esteja neste lugar hoje. Se nós formos pensar, a Assíria que conquistou Israel, e depois a Babilônia que conquistou Judá, e tirando o povo dali, eles estavam passando uma mensagem muito forte, de que já era, de que a força que vocês tinham, o Deus que chamava vocês de filhos, né, de meu povo, já não está mais do lado de vocês. Talvez eu e você estejamos nessa hora hoje. Primeira parte, quando tudo der errado e a culpa é minha. Talvez você olhe para mim hoje e fale, Gu, eu acabei com a minha família. Talvez você olhe para mim hoje e fale, Gu, eu acabei com o meu casamento. Talvez você olhe para mim e fale, eu fui corrupto no meu trabalho, por isso eu fui demitido. Talvez você se entregou para coisas que você não devia ter se entregado, e você está aqui hoje. E a culpa é única e exclusivamente sua. E agora? E agora? Mas, mesmo no cativeiro, mesmo passando extrema necessidade, mesmo longe de casa, Deus usa um profeta, o profeta Jeremias, para dar uma palavra de alívio e uma promessa em meio à desgraça. Eu queria que vocês abrissem comigo no primeiro versículo de hoje, Jeremias 29, 11. Todo mundo usa esse versículo como se fosse uma promessa do futuro, quando você está numa situação boa, uma situação confortável. Mas eles estavam numa situação totalmente desfavorável. A perspectiva deles não era boa. E Jeremias, que alertou o povo diversas vezes que eles deviam se converter, que alertou o povo da idolatria, que alertou o povo que eles estavam fazendo as mesmas práticas dos povos vizinhos, ele tem uma promessa para o povo. Jeremias 29, 11 diz, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vou fazer um parênteses. Essa palavra deve ter entrado no ouvido deles como um remédio que traz alívio para a dor. Porque eu tenho certeza que eles olhavam e falavam, Deus não quer mais nada comigo. Deus desistiu de nós. Mas, mesmo quando a culpa é nossa, Deus vira e fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Eu tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Resumindo, Deus virou para eles e falou: quando tudo isso passar, vocês vão ter uma segunda chance. Deus fala: vai ser difícil, vocês vão ter que... Deus orienta eles a plantar lá, a construir casas, a viver a vida deles, mas eles tinham uma promessa para o futuro. Jeremias, ele presenciou a queda de Jerusalém, e ele promete isso num momento tão difícil, e essa promessa é viva para mim e para você hoje. Quando a culpa é nossa, Deus estende a mão dele e nos dá uma segunda chance, amém? Sabe o que é interessante? Todos nós já nos encontramos em algum momento na posição de Israel, de nós estarmos na cova, no buraco, que nós mesmos cavamos. Isso me diz uma coisa bem legal, que pela graça, que a graça nos nivela. Então, se eu olhar para o lado, tem alguém que cavou a sua própria cova em algum momento, e Deus tirou de lá, como Ele me tirou. Então, nós podemos olhar uns para os outros, com um olhar de misericórdia. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós precisávamos e precisamos da misericórdia de Deus, e da graça de Deus sobre a nossa vida. Todos nós precisamos do presente, do favor imerecido que é a graça. E todos nós precisamos que Deus não derrame a sua ira, que é a misericórdia sobre as nossas vidas, que é o que nós merecíamos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos que Ele toque as nossas vidas. E é interessante que o prazo e o tempo que Jeremias falou se cumpre, e o povo volta. Isso está relatado em Esdras e Neemias, que antes era um livro só, que conta a história da reconstrução do templo que havia sido destruído, e também conta a história da reconstrução das muralhas de Jerusalém. O povo retorna. E sabe uma coisa? Quando nós nos vemos prostrados diante da dificuldade que nós mesmos causamos, uma das coisas que nós deixamos de fazer é de sonhar. Muitas vezes você olha para o seu próprio estado e você não tem perspectiva nenhuma para o futuro. Muitas vezes você olha para o que você fez e você pensa: não tem mais jeito. Mas essa promessa me diz o contrário. Essa promessa me diz que Deus vai restaurar a sua vida, se você se colocar diante dEle e buscá-lo, e se humilhar, e clamar pelo perdão dEle. Deus pode restaurar a sua vida. E é o que Ele fez com Israel. O retorno de Israel à terra prometida ilustra o perdão incondicional oferecido por meio de Cristo. A proteção de Deus sobre o povo reforçou a sua aliança que Ele tinha feito com Davi para preservar a sua linhagem. Jesus, o descendente direto da linhagem de Davi, viria mais tarde para trazer a salvação para o mundo inteiro. E o que isso está contando para nós? Mais uma vez, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós podemos ver ali um exemplo, apontando para Jesus, do que Ele faria nas nossas vidas. O povo voltando do cativeiro, é o que Jesus fez comigo e fez com você. Nos livrou do nosso pecado, das nossas limitações, das nossas falhas, e nos trouxe para o lugar dEle, para a presença dEle, para onde Ele quer que nós estejamos. Vocês estão entendendo? Então repete comigo assim: quando tudo dá errado, e a culpa é minha, Deus tem uma segunda chance. Abre comigo em Salmo 126. Esse salmo não é de Davi. Esse salmo não pode ser datado especificamente, mas muito provavelmente ele foi escrito para celebrar a volta do povo do exílio. E o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. O Negueb era um deserto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então você, cavou a sua cova, Deus está te estendendo a mão hoje, e falando, ainda há tempo. Então você, que ainda não cavou a sua cova, mas está com a pá na mão, ainda há tempo de se arrepender. Sabe por quê? Porque como um boleto, ou como a fatura do cartão de crédito, a conta vai chegar, e talvez você não esteja disposto a pagar essa conta. Talvez quando você está lá no seu trabalho, sua esposa não está perto, você fica de gracejos com outras mulheres, talvez a conta não chegue hoje, mas a conta vai chegar e vai ser cara demais. Talvez quando você faz coisas que você não deveria fazer, quando ninguém está vendo, ou quando as pessoas que você teria vergonha não estão lá, a conta chega, e ela é cara demais, mas ainda há tempo. E como o povo que teve a sua sorte restaurada, e ficou como quem sonha, conseguiu olhar para o futuro e falar, Deus restaurou a minha sorte, é isso que Ele fala para mim e para você hoje, Deus pode restaurar a nossa sorte. Ele encheu a nossa boca de riso, nós ficamos como quem sonha. Mas agora, tem uma segunda parte. E quando tudo dá errado e a culpa não é minha, e quando tudo dá errado e eu estava sendo fiel a Deus, porque isso acontece, e quando tudo dá errado, e eu sou alguém que coloca um sorriso no rosto de Deus todos os dias, eu busco adorar a Deus, eu busco obedecer, eu busco servi-lo, mas tudo deu errado. Talvez você vai olhar para mim, vai falar, Gu, eu perdi o marido para o câncer, Gu, eu perdi um filho recém-nascido, Gu, meu filho foi embora de casa, Gu, o desemprego bateu na minha porta. Talvez você olhe para Deus e não entenda nada. Talvez você abra a sua Bíblia e fale, onde estão as letras miudinhas que eu não li? Porque eu não esperava que isso fosse acontecer comigo. Eu estou fazendo tudo certo. E aí, e agora? Talvez a calamidade e a destruição tenham batido a sua porta, quando você estava fazendo tudo certo. Talvez alguém traiu a sua confiança. Talvez você orou dias e dias, e aquela cura não veio. E por que isso acontece? Será que não foi a nossa fé não foi suficiente? Eu quero te dizer uma coisa, não carregue esse fardo sozinho. Sabe por quê? Porque quando nós dividimos ele com Deus, tudo fica mais fácil. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? Essas horas é difícil a gente entender. Essas horas a conta não fecha. Essas horas tudo parece uma injustiça. Você fala, como assim? O que eu estou fazendo de errado? Aonde Deus está? Ele não fez promessas para a minha vida. E por que isso está acontecendo comigo? Mas eu tenho algo para te dizer. O dia mal vai vir para mim, vai vir para você, vai vir para os ímpios. Mas tem uma diferença, que Deus está ao nosso lado. Deus está conosco dia após dia, Ele é o nosso consolo, Ele é o arrimo da nossa sorte, nós podemos lançar sobre Ele os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas frustrações. Ele tem cuidado da gente, mesmo quando a gente não entende. Talvez você pense, onde é o telefone do saque? Aonde? Deus, me passa o telefone aí, que eu preciso ligar, vocês me ensinaram algo errado. Mas eu posso te falar uma coisa, as tempestades vão vir. Nós podemos perder coisas que nós achávamos que não iam perder, mas nós podemos confiar em Deus, porque Ele permanece sendo o mesmo. Talvez você não deixou de sonhar porque você fez algo errado, mas talvez você deixou de sonhar porque você olha para o futuro e não vê mais saída, não vê mais chance. O Deus que você tinha colocado a fé parece que não se mexe, e aí, e agora? Talvez você deixou de sonhar pelas suas frustrações, mas eu quero te convidar hoje a voltar a sonhar. Quero te convidar hoje a olhar para Deus e confiar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele é um Deus soberano. Talvez essa seja a parte mais difícil, é quando nós olhamos para Deus, não entendemos e temos que confiar. Talvez é quando você olha para Deus e não vê perspectiva. Talvez você pense, por que Deus chegou atrasado? Porque quando eu estava lá, Ele não veio.
Mas nós temos que nos lembrar de uma coisa, que Ele permanece sendo Deus, que nós somos filhos amados, e que Ele jamais nos abandonaria. Ele não nos deixou. Eu tenho uma palavra para você hoje: permaneça, fique firme. Quando Lázaro faleceu, Jesus parecia ter chegado atrasado, mas ele chegou na hora exata. Perguntaram por que aquele homem é cego, os pais dele pecaram. Não, é para revelar a glória de Deus. Essa situação, você pode não estar entendendo nada, mas Deus tem um propósito. Ele permanece assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não nos abandonou. Vocês creem nisso? E quando tudo dá errado, e a culpa não é minha, talvez a reclamação bata a sua porta, talvez um rancor bata a sua porta, eu posso te dizer uma coisa: Jesus está entendendo tudo isso, porque quando Ele chegou no velório, no enterro de Lázaro, Ele se compadeceu, Ele se colocou no lugar de quem estava lá, das irmãs, Ele se emociona, Ele está conosco. Talvez você possa não entender, mas Jesus está do seu lado. Estenda a mão para Ele, divida o seu fardo com Ele, porque sozinho nós não vamos conseguir. Abacuque 3 diz: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Pode repetir isso comigo? Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Mesmo se tudo der errado, eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Permaneça nele, permaneça firme, creia, lembre-se das promessas dele. Tem algo que eu repito muito para os adolescentes, foi uma forma que eu encontrei de sintetizar, de forma simples, o que Deus espera de nós, quem nós somos, e para que nós somos chamados, quem é Ele. Muitas vezes nós deixamos de sonhar, porque nós nos esquecemos quem é Deus. Talvez isso seja até figurinha carimbada, mas se nós nos lembrarmos de quem é Deus, do que Ele já fez e de quem Ele é, nós conseguiremos permanecer nele. Quantas histórias, Hebreus 11 diz, muitos ali não colheram as promessas, não viveram as promessas, mas eles não eram dignos deste mundo. Por quê? Porque eles creram. Crer é confiança, crer é permanecer, crer é obedecer, mesmo quando a gente não vê. Mas eu digo uma coisa, Deus não muda, Deus permanece da mesma forma. Talvez a gente pare de sonhar quando a culpa não é nossa, porque nós nos esquecemos de quem nós somos, de que Deus me criou e te criou, de que Ele já sonhou com a nossa vida desde o ventre das nossas mães, e de que nada passa aos olhos dEle. Quem é você? Se você se esquecer disso, você vai perder a sua perspectiva, você vai achar que tudo que está acontecendo hoje é o que te resta. Mas se você se lembrar de que Deus te ama, e que a sua identidade está firmada nele, e não nas situações, você vai conseguir superar. Quando nós temos a visão distorcida, por alguma experiência ou por alguma frustração, a visão distorcida de quem nós somos, quem é Deus, e por último, para o que nós fomos chamados, nós também deixamos de sonhar. Às vezes você pode olhar e ver a promessa de longe, ver o seu sonho de longe e falar, não dá mais. Por que não dá mais? Deus te chamou para isso, Deus te deu um propósito, e quem te envia é quem vai te capacitar, e quem vai te suprir, então vai dar sim. Deus é quem está ao seu lado, e até o seu último suspiro de vida, Ele tem uma obra para fazer em ti, Ele tem um propósito, Ele tem um plano. Então se você ainda respira, é porque ainda tem algo para ser feito na sua vida. Você crê nisso? Quando tudo dá errado e a culpa é minha, quando tudo dá errado e a culpa não é minha, Deus
permanece sendo o mesmo. Deus permanece sendo o mesmo. Ele não nos abandonou, Ele não se esqueceu de nós. Ele continua sendo Deus. É tão difícil a gente acreditar nisso, né? Quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está passando por todos os problemas, é tão difícil nós acreditarmos nisso. Mas nós precisamos nos apegar, com certeza, de que os olhos dele estão sobre as nossas vidas. Vocês creem nisso? Mas também, tem outra parte. Quando tudo der errado, porque eu não fiz nada. Talvez você se veja e você é a mesma pessoa do ano passado. Talvez as suas promessas de final de ano são as mesmas do ano passado. Talvez os seus projetos são os mesmos do ano passado. Sabe por quê? Porque você não fez nada. Porque nós permanecemos estáticos, parados, achando que Deus vai fazer tudo. Talvez os seus projetos deram errado, porque você não tirou eles do papel. Abra comigo em Provérbios 16, 1 e 9. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhes dirige os passos. Talvez você viva à mercê das surpresas do dia a dia. Talvez você não faça nada, sabe por quê? Porque você não se planejou. Talvez você olhe para a sua vida e para o que Deus tem para a sua vida, e você não vai chegar lá, sabe por quê? Porque você não se planejou. Talvez você pense, eu quero trabalhar em tal área, eu quero me casar com tal pessoa, ou tal estilo de pessoa, ou eu quero fazer tantas coisas, realizar tantas coisas, mas você não sabe o quanto de tempo isso demora, o que você precisa saber para fazer isso, o que você precisa ser para fazer isso, e você vai chegar lá, na hora que Deus tinha programado para você, e você não vai estar preparado, e isso não vai acontecer. Talvez as coisas deem errado na sua vida, que você não fez o que deveria ter sido feito. Você pode pensar, mas isso é só na vida profissional, na vida financeira. Não é não. Você tem feito o suficiente pelo seu casamento? Você tem investido o tempo e os recursos suficientes para ter uma vida saudável na sua casa? Será? Que daqui uns anos você vai olhar e vai falar, é tarde demais, os problemas já são grandes demais, a falta de confiança é grande demais. Sabe por quê? Porque hoje você não se posicionou, porque hoje você não fez o que deveria ser feito, porque hoje você não agiu. É claro que vai ser tarde demais lá na frente. Talvez tudo deu errado hoje, que você não agiu ontem. Talvez você pense comigo, a criação dos meus filhos deu tudo errado. Por quê? Você tem se preparado? O que nós vemos hoje, sabe o que é? Em sua grande maioria, tem exceções, mas na maioria, são pais que terceirizam a educação dos filhos para a escola e o discipulado para a igreja. Mas posso te contar uma novidade? Quem pôs no mundo foi você, o responsável é você. Se der errado, a conta vai chegar para você. O que você tem feito? Como você tem agido? Se você não educar, alguém vai educar. E talvez seja tarde demais. Mas se você está ouvindo, provavelmente não é. O que você tem feito? Talvez você espere que alguém faça o que você tenha que fazer. Não espere ser tarde demais. Coloque em prática. Haja. Faça. Não espere ser tarde demais. Talvez quando tudo der errado, você pense, eu não tenho amigos. Eu queria ter pessoas para compartilhar a minha vida. Posso falar uma coisa? Talvez você seja chato, velho. Ninguém quer ficar com você, mano. Ninguém quer andar com você. Talvez seja isso mesmo. Por quê? Seja mais legal. Faça alguma coisa. Deixa Deus transformar o seu coração. Quem tem os dons do Espírito, melhor. Quem tem o fruto do Espírito é uma pessoa agradável. É uma pessoa que todo mundo quer ser amigo. Então se aproxime de Deus que você vai ter mais amigos. Se pareça com Jesus, você vai ter mais amigos. Talvez você pense, eu quero casar com aquela pessoa, mas você não casaria nem consigo mesmo, de tão chato que você é. Tem tantas manias aí que ninguém casaria com você, nem você mesmo. Talvez o que você deva fazer, tenha um coração ensinável,
um coração quebrantado, faça alguma coisa. Não espere que alguém faça isso por você. Ninguém pode te mudar se você não quiser. O Espírito Santo pode transformar a sua vida. Então se achegue a Jesus, se pareça com Ele. Como? Com intimidade. Você precisa fazer alguma coisa. Talvez você olhe para o seu ministério, talvez você olhe para o seu emprego, para a sua profissão e fale, eu quero viver algo sobrenatural, eu quero que Deus me leve a lugares altos, mas você não faz nada hoje, e aí? Você precisa se preparar. Eu olho para a vida de Davi e eu vejo Deus trabalhando na vida dele. Antes dele matar um gigante, sabe o que ele fez? Ele era muito bom no instrumento, na arma dele. Ele matou um leão e ele matou um urso, e depois ele matou um gigante. O que você tem feito? O que é o seu leão e o que é o seu urso? Você acha que você vai chegar lá na frente preparado se você não passar pelo processo hoje? Você precisa agir. Alguém disse isso, eu não sei se eu concordo totalmente, mas uma parte. É melhor mal feito do que não feito. Faça. Não espere ser perfeito. Faça. Tenha sensibilidade ao Espírito Santo. Deixa Deus transformar a sua vida. Deixa Deus encher o seu coração de sonhos. Mas sonhos não adiantam de nada se a gente não agir. Os maiores sonhos morrem no nosso coração. Talvez tenha sonhos de Deus, que Deus colocou aí, que estão guardados há tanto tempo, que já viraram pedra. Sabe por quê? Porque vocês não fizeram, ou eu não fiz nada com relação a isso. E vai esfriando, você vai chegar depois de velho e falar, nossa, era tão boa aquela época. Por quê? Porque você se lembra de algo que Deus estava fazendo na sua vida, mas e hoje? O que você tem feito com Deus? O quanto você tem colaborado com o reino? Será que você está esperando? Tudo vai dar errado se você ficar parado. Tudo vai dar errado se você não fizer o que tem que ser feito. Tudo vai dar errado. Eu sempre penso uma coisa. Na minha profissão, até falei na última pregação, eu trabalhava em obra. Então, se tinha um problema, era um peão que estava pendurado lá, e se enroscou, precisava tirar, senão o cara ia morrer. Ou estava concretando, se não tirar, vai acontecer um acidente muito grande. Então, o que a gente faz com os problemas? A gente resolve na hora. Posso te contar uma coisa? O tempo não cura nada, o tempo só piora. Se você não resolver agir, o problema só vai crescer. Quando tudo vai dar errado, quando tudo der errado, por quê? Você pensa, tudo deu errado, por quê? Porque eu não fiz o que tinha que fazer, porque eu me omiti, porque eu não resolvi. Resolva, faça. Deus está falando para você hoje, coloque em prática. Vocês estão entendendo? Estão ou não estão? Sabe qual que é a diferença do coaching pro coaching cristão, né? Pro evangelho? É que o segredo não está dentro de mim, o segredo está dentro de Cristo. É Cristo o segredo. Então eu vou olhar para você e apontar, faça, realize, seja uma pessoa melhor. Você consegue, acorda às 5 e 7 todos os dias, 6 e 8. Isso pode dar certo? Pode, mas eu tenho uma novidade para te falar. Se você se parecer com Jesus, as coisas vão mudar na sua vida. Porque Ele que transforma a sua vida, não sou eu. Eu posso falar anos e anos aqui, mas se você não quiser que Deus transforme a sua vida, Ele não vai transformar. Você precisa tomar uma decisão, e não sou eu que vou tomar por você. Vocês estão entendendo? Nós precisamos voltar a sonhar. Nós precisamos colocar os nossos sonhos em prática. Talvez você olhe e fale, as coisas não estão acontecendo na minha vida. O que você tem feito? Como você tem agido? Será que você não está esperando muito e fazendo pouco? Nós temos que esperar em Deus, mas fé, confiança, é ação. Eu me recordo de Moisés diante do mar, o povo pressionando os egípcios lá atrás, e ele vira para Deus e fala, e aí, tá osso aí, hein? Não vai acontecer nada, não vai tirar nenhum coelhinho da cartola. E o que Deus vira e fala? E esse cajado aí? Deus já tinha dado o cajado lá atrás. Deus já te deu o que você tem para cumprir o plano dele. Encosta, mexe a mão, faz o que tem que fazer. O que você tem nas suas mãos? Não adianta nada isso ficar guardado. Isso não vai dar fruto nenhum. Uma semente só nasce, só dá frutos, né? Quando ela morre, quando você joga lá. Senão não vai acontecer nada. Talvez você tenha pegado todas as suas sementes e comido, ao invés de plantar. Nós precisamos colocar em prática.
Eclesiastes 11, versículo 4 e 6. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Repete comigo assim: semeie de manhã e também de tarde. Não precisa mais repetir agora. Porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Você fica olhando para o vento, fica olhando para lá e para cá, será que agora vai, será que agora não vai? Planta, vamos. Eu colho orações, respostas de orações que eu fiz há 10 anos, em outra casa que eu morava, em outro lugar, tocando um violão em cima, num quartinho que eu achava que as pessoas não estavam me ouvindo, mas todos estavam me ouvindo. Eu colho hoje isso. O que você vai colher daqui 10 anos? O que você tem plantado? O que você tem feito? A safra, ela é colhida na próxima estação, ou quando acabar o período de plantação e crescimento. Mas se você não plantar lá atrás, quando você precisar, não vai ter o que colher. O que você tem feito? Quando tudo der errado, e você pensar, eu não fiz nada, é tarde demais. Nós precisamos fazer alguma coisa. Mas aí eu entro no último ponto. E quando nós podemos fazer, nós não fizemos nada de errado, nós confiamos em Deus, que Ele está no controle de tudo, mesmo quando nós não entendemos, mas a nossa situação não muda. Tem algumas coisas que só Deus pode fazer por nós. Tem certas coisas que, aonde o nosso braço não chega, é a partir daí que o braço de Deus vai encostar. Tem coisas que você vai fazer, e vai chegar lá na frente e não serão suficientes, mas Deus vai colocar a mão dele. Sabe o que nós precisamos? Trazer Deus para a equação. A gente vive numa sociedade que ela pode não se denominar dessa forma, mas ela é muito determinista. Você não consegue fugir dos padrões. Se você nasceu dessa forma, provavelmente você vai morrer dessa forma. Eles acham que é assim. Eles também são muito naturalistas. E também não acreditam em nada que passe da lógica. Mas o nosso evangelho não é assim. Temos algo além. Temos algo sobrenatural. Algo que vai além do que nós podemos fazer e do que a nossa mente pode pensar. E nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa realidade. Vocês estão entendendo? Deus tem promessas para mim e para a sua vida. E Deus opera milagres. Deus faz coisas grandiosas. Deus nos encheu com o Espírito Santo para que nós sejamos instrumentos de milagres aí fora. Para que o reino dele avance. Aí você pode pensar, o que é o reino de Deus? O reinado de Deus, os limites de Deus. A gente comumente segrega a nossa vida. Eu já falei isso bastante também. Então você separa o que Deus encosta e o que Deus não encosta. Mas tudo que eu e você fazemos é ou não em prol do reino de Deus. Tudo que eu e você fazemos agrada ou não a Deus. Então tudo que eu e você fazemos precisa ter Deus no meio. Então tudo que eu e você fazemos precisa ter o toque sobrenatural de Deus. Se a gente tira Deus da equação, não dá certo. Talvez você acorde todos os dias e fale, esse e-mail aqui eu mando de boa, é algo natural. Mas posso dizer uma coisa? Todas as coisas são sobrenaturais, todas as coisas. Mas eu ir para a academia, é sim. Deus está com você em todas as situações. Você precisa trazer Deus para dentro da equação. Certo? Quero contar uma história para vocês. De Eucana, Penina e Ana. Eucana era o marido, tinha 2 mulheres. Essa história está contada em 1 Samuel 1. Ana não podia ter filhos. Penina podia ter filhos. Nomes estranhos, né? Nomes feios. E eles iam sacrificar. Eu vou ler o texto, não vou ser preguiçoso não. 1 Samuel 1,
houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, repete comigo assim, tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. Este homem subia à sua cidade, de ano em ano, ia adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava a eles porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, o Senhor a deixou estéril. A sua rival, Penina, provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele, de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Ana dava um chiliquinho, né? Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela ia oferecer o filho se ela tivesse um. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli a teve por embriagada. O sacerdote achou que ela estava bêbada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor, Deus de Israel, te conceda a petição que fizeste. Vocês estão entendendo? E ela disse: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela ao Senhor. Ela viveu um milagre, hein? Ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que desmames, tão somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou seu filho ao peito, até que desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, uma éfa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. O que Ana fez? Ana trouxe Deus para a situação dela. Ana trouxe aquele que pode mudar todas as coisas. Ela se derramou diante de Deus, ela se humilhou diante de Deus, até o ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada, mas Deus ouviu a voz dela.
Deus mudou o semblante dela. Deus transformou o que era impossibilidade em possibilidade, mano. Por quê? Porque Deus pode fazer o sobrenatural. Porque Deus pode transformar o que eu e você não podemos transformar. Então, quando tudo der errado, porque você fez algo errado, se coloca diante de Deus. E quando tudo der errado e você não está entendendo nada, porque você estava fazendo a coisa certa, se coloca diante de Deus. Faça alguma coisa. O interessante é que a história de Ana me diz algumas coisas. Ana entendeu que o Deus que faz o milagre é maior que o milagre. Então não importa o que você está pedindo, não importa onde você está, o mais importante é você se relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque alguém pode levantar de uma cadeira de roda por meio de um milagre e ir para o inferno. Alguém pode ser curado por um câncer e morrer de velhice depois e ir para o inferno. Sabe o que pode mudar as nossas vidas? É Deus, é a comunhão com Deus. Deus ouviu a oração de Ana. Nós temos o costume, muitas vezes, de mistificar isso. Eu li uma frase ontem, achei muito legal, e fala: o tamanho do feito não é proporcional ao tamanho da nossa fé. Aí você pode regalar o olho e falar: eita, não fala para a gente ter fé, não fala para a gente crer, mas o tamanho do nosso feito se relaciona com o tamanho do nosso Deus. Oramos porque confiamos no poder de Deus, não no poder das nossas súplicas. Nós confiamos em Deus, nós olhamos para Deus, não é pelo muito falar. Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que você precisa, mas ao orarmos, sabe o que acontece? Nós derramamos a nossa confiança diante de Deus, nós derramamos a nossa fé, a nossa dependência diante de Deus, e a oração também tem um segredo, ela move o coração de Deus. Eu quero que você se coloque de pé, repete comigo assim: não desista de sonhar. Sem Cristo em nossas vidas, é impossível mudarmos completamente. Confie em Deus, mesmo quando você não entender. Vira para a pessoa que está do seu lado agora e fala: faça a sua parte. Quero te convidar agora. A minha oração e a sua oração têm o mesmo poder, não muda nada, não muda nada. Não existe super saiyajin gospel, ninguém é melhor que você e você não é melhor que eu também, não tem nada disso. A fé que vem por meio de Deus, certo? E a nossa oração tem poder, a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta: você tem algo que eu possa orar por você? Sem timidez, hein? Vamos orar uns pelos outros. Coloca a mão sobre essa pessoa, no ombro dela, dá um abraço nela. Não quero ver ninguém sozinho, hein? Espírito Santo de Deus, eu clamo: cura, restaura, transforma, liberta, Deus. Reaviva os sonhos, Pai. Traga de novo, Pai, coragem, ousadia, Deus. Espírito Santo de Deus, traga a vida, áreas da nossa vida que estão mortas, Pai, pelo pecado, Deus, pela iniquidade. Eu clamo, Pai, se há dúvidas aqui sobre a Tua fidelidade, se há dúvidas aqui se o Senhor está presente nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus, toca com o Seu consolo, Pai, toca com o Seu alívio. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor, Pai. Restaura, Pai, restaura, Pai, transforma, Deus. Sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Se o Senhor não tocar as nossas vidas, Deus, nós não somos nada, Pai. Para onde nós iremos, Deus? Levanta a Tua igreja, Pai. Aviva a Tua igreja. Derrama sonhos e derrama ousadia para cumpri-los, Pai. Nós precisamos de Ti, 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 Jesus. Nós precisamos de Ti, Deus. Restaura casas, restaura famílias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti. Muda situações, Pai. Abra portas de empregos, Deus. Nós confiamos em Ti, Pai.